Vamos lá, nação, analisar agora. Olha só, Renata Fã, Cicinho, aloprando o Edu Dracena. Vamos aqui analisar nesse momento, porque a imprensa rachou o bico após a derrota da LDU, ou melhor, a derrota do Palmeiras para a LDU. Chega mais aquela moral, deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Já deixa a sua risada aí nos comentários, tá bom? Créditos, canal Jogo Aberto. Vamos lá, vamos analisar o que aconteceu. Quando uma equipe ganha o meio-campo, normalmente ela ganha o jogo. E aconteceu isso com a LDU e rapidamente. Eles foram pra cima, pressionaram, fizeram os gols e não deram oportunidades. Ah, mas o Veiga teve uma chance no começo do jogo. O Palmeiras, pelo poder ofensivo que ele tem, na maioria dos jogos, foi inoperante. Ontem não existiu. O Palmeiras não conseguia ficar com a bola. Aí eu acho que a altitude atrapalha um pouco também nesse quesito. Mas era um time que, taticamente, mal formado, mal organizado, desentrosado. Eu realmente, Edu, não entendi. Acho que era normal você ter dificuldades quanto à altitude, quanto à LDU, mas da maneira como foi, e o Palmeiras não é uma coisa que acontece todo dia. Não, e não é normal isso, Renata, até porque, como você falou, para mim estava bagunçado, um meio totalmente exposto, os jogadores perdidos dentro de campo, e a gente não é acostumado a ver o Palmeiras jogar dessa forma. A gente é acostumado a ver o Palmeiras jogar organizado, marcando pressão, ficando com a posse de bola também, e isso não ocorreu ontem. Então por isso que a gente achou bem estranho isso, e a questão realmente, às vezes, do posicionamento dos atletas, né? O Abel entrou ali com uma linha de 3, né? Colocando o Piquerez mais como um zagueiro, trazendo o Felipe Anderson ali como fazer um ala ali pelo lado esquerdo, só que infelizmente isso não deu certo. Então isso acabou dificultando a equipe do Palmeiras. Como a gente sempre fala aqui e bate na tecla, Renato, o meio de campo é o coração do time, é onde você ganha e perde jogo. E ontem o meio de campo do Palmeiras não esteve bem. Tanto o Emiliano como o Andreas, o próprio Veiga também não esteve bem até quando estava em campo. Então o Palmeiras tem que reconhecer isso. E para você ver também, não teve um jogador que se destacou, né? O time coletivamente também não esteve bem. E isso acabou influenciando no resultado do jogo. Olha, pelo entrosamento que a gente vê com Gustavo Gomes e Murilo, não é que jogam há tantos anos juntos, parecia que não se entendiam, parecia que estavam jogando pela primeira vez juntos. Os laterais, o Felipe Anderson sem função, sem saber se marcava, o que fazia, se era ala ou não. O Palmeiras realmente foi irreconhecível, ele vai ter que aprender rápido as lições, Cicinho, porque tem aí uma semana para resolver esse problema e precisa passar pelo Cruzeiro no Brasileiro, não dá para esquecer disso. É a dificuldade, né? A dificuldade é você disputar duas grandes competições e lutar por título. Então o Palmeiras, ele sabia que também esse momento iria chegar e se preparou para isso. Eu acredito que esse desempenho envolve muito a questão do final de semana contra o Flamengo. Foi muito, mas muito exigido. E você chega lá para jogar contra uma equipe rápida, que nós falávamos aqui, os 15 minutos iniciais deles é assim, avassalador. Eles vêm para cima com tudo. Só que o Palmeiras, uma equipe experiente, faltou essa experiência e esse feeling na questão defensivo. Vê que as coisas não estão dando certo no ataque, posiciona a equipe, tem jogadores experientes para isso, dá chutão, cai, sente, faz a cera. Então as equipes brasileiras ainda não aprenderam a usar dessa artimanha quando as coisas não estão indo bem, para poder parar e esfriar um pouco o jogo. Deveria ter feito isso contra a LDU, não soube fazer, foi atacada, foi surpreendida por essa equipe e tem essa vantagem que pro segundo jogo o Palmeiras vai ter que correr muito mais e tem essa pauleira, né, final de semana. E a LDU não precisa se expor aqui no Allianz Parque, não precisa de resultado, ela tem vantagem inclusive de empatar a partida, não é? Então ela tá bem confortável, vai ter que saber administrar isso. Cada um que cuide do seu time, cada um que encontre as soluções para os problemas. Que gente? Quer um copinho de água? Precisa? Vai ter o jogo da volta, eles estão falando que vai 3x0 é perigoso. Ai. 3x0, o que estão falando? Estão falando que é perigoso 3x0. Aproveita ali. Vai reverter. Teve gente que falou que vai reverter. Isso não é muito frequente na sua vida. Eu quero mostrar o Marco Aurélio Cunha, que disse em alto e bom som no programa de ontem que lá tomou taca. Acabou. E ele já
tinha experiência. O que é, Negrão? Já fui lá e tomei taca. É, doutor. É você, Marco? Eu avisei. Já fui lá e tomei se taca. recuperar a imagem, eu falei lá pra trás. Tomei 3-0 lá. Todo mundo não, riu. contrário. Todo mundo não, tal. É difícil jogar com a LDU lá. Tá perdido? Não sei. Marco, eu diria que hoje a sabedoria está vingativa, Cicinho. Cicinho, o que você tá rindo? Doeu a taca lá, mano. Cicinho, você é o Eu inventor da tava taca. também. Você tava? também. Você tava. Perdemos de 3-0 lá. Depois não o é Fabiano fácil. ganhando do América. Não é fácil. Vocês dois tomaram taca lá, então. Não, só o Marco Aurélio. Vocês estavam juntos, é? Chico Garcia, você tá com um discurso desde ontem que apesar do resultado elástico, contundente da LDU, esse Palmeiras nunca pode ser desacreditado ou abandonado. Boa tarde. Calma, Edu. Boa tarde a todos. Eu vou falar algo forte aqui. Algo forte e polêmico. LDU. A missão do Flamengo é mais difícil que a do Palmeiras. Ah, meu, aí eu parei. Boa tarde a todos. Não é possível. Gente! O Flamengo ganhou o jogo, o Palmeiras tomou 3 e a missão do Flamengo é mais só boa difícil. tarde, irmão. Ah, O debate parei não lá. começou. Não, Calma, larguei de vez. Larguei. Bom, com isso, quero mostrar aquele que é acostumado à bonança, à fartura. Ele gosta de resultados elásticos, goleadas nos adversários. Quando não dá de um lado, ele tem ainda o Cruzeiro, o Santos menos. E hoje está no programa em desvantagem. Sentiu o poder da LDU, Edu Dracena? Boa tarde, Renata. Senti poder, não. Agora eu sei o que meus amigos sentem toda semana. Derrota. Agora você virou ser É humano. ruim, eu sei. Perder assim perdendo a 2 vezes potência? seguida é ruim, Ronaldo, o Sgarbi, eu sei. Então perdendo por a isso, potência? por isso Não, que fala que vocês vai estão reverter. comemorando Fala. até agora a derrota do Palmeiras, porque isso não é normal. Vai Agora reverter. quinta-feira veremos aqui. Geralmente, ele é o mais polêmico, é o mais maluco, aquele que nem pensa muito quando fala, mas hoje é você que vai dirigir rápidas palavras aí do Dracena para consolar o seu companheiro de trabalho, Capela. Boa tarde. Tarde, mas eu fiz questão, a ala palmeirense desse programa está aqui para defendermos o Verdão. Então, Edu, joga pra cima. Boa tarde, Edu! Boa tarde, LDU! Boa tarde, Edu! Boa tarde, Edu! Você foi lá no Allianz Parque, você é pé frio. Cheiro de arroz queimado! Você é pé frio. Boa tarde, Edu! É isso, guarda aqui sexta-feira que Boa vem. tarde, Edu! E nesse embalo a gente tem aquele presentinho bem desejado para Edu vem. Dracena. Lá vai. Edu Dracena, bom dia, Edu. Preocupado, ansioso ou tranquilo para o duelo entre LDU e Palmeiras? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Preocupado, pero não muito. Meu espanhol não é muito bom. Mas ó, presta atenção. Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Ah, Chico, vai pra casa do chapéu, vai. Ah, caralho. Tá bom, Chico. Eu sei que vocês estavam preocupados. Rapaz, que tragédia. Meu Deus do céu. Deus o livre. O Palmeiras vai ganhar os 2 jogos. Ganha lá e ganha cá e vai pra final. Do ano! Bom, só pra lembrar, é o retrospecto rapidinho. Na fase de grupos, quando lá estava o Flamengo, a LDU foi primeira colocada daquele grupo C. Depois eliminou o Botafogo nas oitavas, o São Paulo nas quartas de final e agora abriu vantagem de 3-0 para o Palmeiras. É por aí, Chiquito. Olha. Qual é a sua LDU final de Libertadores, pra quem não sabe ainda? Então, eu... Aquele palpite do início Há do ano. algum tempo eu apostei LDU e Flamengo, porque acho que eu achava que o Flamengo ia ser muito difícil de não chegar à final. E acho que o Flamengo ainda vai ter que escalar uma montanha aí no jogo da volta contra o Racing. Mas a LDU, ela provou durante toda a competição, Renata, que ela não é só altitude, tanto que ela ganha do São Paulo aqui no Morumbi também. Ganhar do São Paulo não é tanto também. Ok, o São Todo mundo Paulo ganha vive de São Paulo. suas dificuldades, mas nunca é fácil numa eliminatória de Copa Libertadores você vencer o São Paulo dentro
dentro de casa. Já fui lá e também foi. Pois é, e aqui também, né, doutor? Lá e aqui. Aqui e lá. As pessoas se revelam, né? E assim, o trabalho do Thiago Nunes, cara, ele é interessante porque ontem a gente pode colocar algumas coisas na questão da altitude. Obviamente pode. Até os 15, 20 minutos iniciais, eu imaginava que a intensidade de jogo da LDU, ela fosse até para surpreender o adversário, e até pensava comigo, cara, se a LDU não converter essa supremacia nesses primeiros minutos num placar, num resultado, ela vai se complicar, porque em algum momento o Palmeiras vai entrar no jogo. E o grande detalhe do jogo de ontem foi esse, o Palmeiras não entrou no jogo. Ou quando tentou entrar, quando tardiamente o Abel fez suas trocas, já estava 3-0. E mesmo assim, os espaços se abriram e não fosse o Andreas Pereira lá, ele teria tomado um quarto. Como o Palmeiras também criou uma ou outra chance que o goleiro até foi bem. Né, 3, né? O Flávio Lopes teve 2, né? Uma em cima dele, a cabeçada. O Vitor Roque e o Sousa, né? Que foi a grande defesa do jogo. Mas, cara, o Palmeiras, ele poderia ter feito um golzinho que acho que aliviaria um pouco a tensão pro jogo da volta no segundo tempo. Só que a LDU foi muito consistente, cara, o tempo inteiro. Os laterais do Palmeiras tiveram uma jornada nessa temporada assim, não tomou 3 gols, Chiquito. Esse time da LDU não tomou 3 gols nessa temporada. Eu sei, Ronaldo, mas eu fiquei com 2 frases da coletiva do Abel. 2 frases. A primeira, o Emiliano Martinez, que foi a escolha dele, ele disse que o Aníbal até estava lesionado, estava no banco, mas estava machucado, ou seja, não podia jogar, enfim, e aí acho que o Palmeiras sentiu muito. Ele disse que o Emiliano Martinez tinha uma missão no jogo: acompanhar o jogador que fez 2 gols da LDU. O Vidamil. Ou seja, boliviano. O Emiliano Martinez não fez aquilo, falhou na missão. Falhou naquilo que precisava fazer. E a segunda frase do Abel, que é aqui, eu guardo para a semana que vem, acho que o Edu vai guardar também. 90 minutos no Allianz Parque é muito... Boa, Chiquito. Isgarbi, você quer rebater, você quer contra-atacar Chico Garcia e Abel Ferreira? Não, o Chico conseguiu falar aqui no programa que a missão do Flamengo, que tem um resultado positivo, é mais difícil do que a do Palmeiras, que tomou 3-0. Então esse cara tá totalmente vai jogar fora de casa na Argentina. Ah, mas ganhou de 1-0, o Palmeiras tomou 3-0. Cadê o Palmeiras que joga melhor? O Palmeiras virou em cima do São Paulo. Cadê o melhor futebol do Brasil? Você falou aqui. Eu não sou contra ninguém. Ontem a gente só viu o melhor futebol do Equador. Ei, o Palmeiras virou em cima do São Paulo no... Tá bom, só que sabe pô, pelo amor de Deus, vai virar, calma aí. De que jeito? Você quer saber? 4, doutor. 3 gols em 20 minutos. Você quer saber? Doutor. Edu, você quer saber quantas vezes o Palmeiras de Abel Ferreira reverteu um placar que saiu atrás, assim, em jogo de mata-mata em Libertadores e Copa do Brasil? 0. Mas é quantas goleadas que fez agora? Quantas goleadas tem no Allianz Parque agora, recentemente? Tá bom, recentemente. Recentemente, contra Vasco, Internacional. Ganharam do Guarani, Chico. Você não na sua Calma aí, 3-0 não classifica. 3-0 leva pros pênaltis. Mas a diferença de o Chico gremista. Hoje, doutor, calma aí. O Chico, deixa eu molhar o bico aqui. O Chico gremista, corintiano, agora palmeirense, Chico. Curioso aqui. Eu simplesmente entendo que o Palmeiras não pode se deixar morto. Não, tá e aí ele deixou de matar ontem. Fazia muito tempo que o Palmeiras... 6-0 não matou, não. Tá só ferido. Mas a LDU poderia ter feito 4, 5, se ela quisesse. Ela deu uma segurada depois. E fazia muito tempo que o Palmeiras não tomava 3 gols numa partida. No domingo tomou, né? Só pra saber. Última, um amasso, doutor. Um amasso. O Abel Ferreira escalou mal o time. Escalou muito mal, porque, na minha opinião, ele foi Hoje é fácil falar, né? Não, ele foi Hoje é fácil falar. Tá bom, Chico. Você vai discutir o Veiga, o Murilo. Pô, eu discuto. Eu discuto ele entrar com um só volante de marcação. Coloca o Aníbal tava machucado. Tá bom, mas ele entrou com um cara só ali atrás. Mas é que a execução não funcionou. Não, mas vamos discutir sim. Então tá bom, então não pode criticar o Abel. Gente, mas peraí, quem é que jogou bem pelo Palmeiras ontem? Ninguém. Não, dos 11 titulares. Carlos Miguel. Não, a culpa é minha. Carlos Miguel. O time não jogou nada. A culpa é da minha mãe. Respondendo a pergunta da Renata, as pessoas não estão preparadas para minha resposta. É um goleiro que toma 3 gols. Qual o único jogador que atuou bem ontem? Carlos Miguel. Ninguém. Se não fosse ninguém. Eram 5-6 para ele deu. Pelo amor de Deus. Com todo respeito a Carlos Miguel. Ele teve A parte boa, gente, é que não é uma decisão, não é uma final, tem o jogo de volta. O Palmeiras sabe que dentro de casa ele é diferente. Agora, não vamos menosprezar esse 3-0. Que o Palmeiras pode reverter, que ele pode igualar. Tudo isso é possível. Mas, gente, 3-0 sobre uma equipe como o Palmeiras, e não era o Flamengo, era a LDU. LDU nunca é colocada na bolsa de apostas como favorita e agora tá aparecendo. E já eliminou Botafogo, São Paulo. Mas o LDU saiu na frente do Flamengo no fase de grupo. Pois é. Então, ela perdeu no Rio, perdeu no Rio e empatou lá,
0x0. Aí nós temos que ver também a LDU. Ele poderia muito bem ter feito, se força um pouco mais, 4 até 5 no Palmeiras pelo dia, pela noite do Palmeiras. Só que a gente também tem que entender a sabedoria do time. Pra que eu vou me expor com 3x0 se eu posso ficar mais tranquilo? Então, assim, eu também, a questão do Palmeiras, né, Ronaldo? O Palmeiras aqui vai passar. Vergonha! Vou assistir! Tem só um detalhezinho. O Thiago Nunes, eu tenho certeza que ele comemorou um monte esse 3x0 no vestiário. Só que ele deve ter chamado o Brian Ramírez ser expulso aos 51 do segundo tempo. Um jogador que participa de toda a fase ofensiva, que já fez gol, inclusive, contra o São Paulo. E aí? Já era pra ter sido um jogo tranquilo. Eu queria deixar claro uma coisa aqui. É o seguinte. Até mesmo os grandes treinadores têm noites de pardal. E ontem o Abel Ferreira teve uma noite de professor pardal. Porque as pessoas não podem criticar o Abel, porque ele é maravilhoso, que ele é incrível, que ele tem história e tal. E outra coisa, parem de romantizar a derrota. Que agora vai ter videozinho em rede social, viralizando até a quinta-feira. Olha só, vamos virar, vamos pra cima, vamos correr. Me lembrou muito aquele discurso do Marcão. Agora vai querer correr, mostrar que é time de guerreiro. Gente, a vaca deitou. E é mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. Eu quero ver você na sexta-feira aqui. Eu quero ver você na sexta-feira aqui. Atenção que eu vou dizer. É mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. Então a minha sugestão é: foque no Campeonato Brasileiro. O treinador de vocês destruiu o sonho do Tetra. Então poupe na Libertadores, foque no Brasileiro e conquiste o Brasileiro. Porque R$1 bilhão investidos uma temporada pra não ganhar nada. E o gênio do Abel Ferreira colocar um homem de contenção na altitude contra um time extremamente físico. Se fosse um treinador brasileiro, antes do jogo você não falou isso. Eu critiquei aqui. Não, você não falou isso antes do jogo, não colocando um volante. Você não falou. Você é oportunista e tá falando depois do resultado. É só analisar o jogo. Você jogar na altitude. Jogar na altitude contra um time físico com um cara de contenção. Se fosse um técnico brasileiro era madeira e talvez tivesse demitido. Só uma coisa, eu achei ontem que eu veria o Abel Ferreira fazendo uma modificação já no primeiro tempo, que ele deveria ter feito. Esse é o erro. E aí é que tá, não fez, não é? Porque o Abel, ele é um cara que ele acerta tanto que ele tem direito de numa partida olhar e falar, gente, tá, tomamos o segundo gol, troca, faz alguma coisa. Ele tentou reorganizar as peças que não se reorganizaram e ainda tomou mais um gol. Mas com o São Paulo foi assim. Gente, com o São Paulo foi assim. O Abel tomou um pau do São Paulo no Morumbi no primeiro tempo, não mexeu no time, e aí no intervalo mexeu e contou com a ajuda do Ramon Abate Abel pra conseguir reverter aquela partida. Então o Abel não tem lances. O Abel não tem lances. Ele não tem aquele cara com 15, 20 minutos, deu errado, vem mexer. Ele espera o intervalo pra ver depois o que acontece. Gente, a vaca deitou, Me fala qual o treinador faz isso. Você não teria mexido no time no primeiro tempo, Edu? Você não teria mexido no time no primeiro tempo? Não teria mexido por isso, olha lá. Não, eu teria chamado. Gente, tem hora que você tem que fazer a leitura correta da partida. A gente que tá em casa vendo, eu teria mudado o posicionamento, Renata. Eu teria tirado o Piquerez como terceiro zagueiro e colocava ele como ala. Porque ele fez o Piquerez como terceiro zagueiro, trazendo o Felipe Anderson como ala. Então eu traria o Felipe Anderson pro meio. Anderson tava sem função. Então, por isso eu traria ele pro meio. E o Edu, o Palmeiras tava sem o principal jogador ontem. Quem que era? O Ramon Abate Abel não foi pro jogo. Mais um choro. Sentiu falta do principal jogador da temporada. O Palmeiras perdeu o meio de campo. Então eu traria o Felipe Anderson pro meio de campo. Entendeu? A gente colocou a prévia no telão ontem aqui. Você teceu elogios à escalação, agora tá criticando o posicionamento dos caras. Eu falei que eu não mudaria os jogadores, mudaria o esquema tático. Vocês já imaginaram que se por um acaso a LDU chega na final, ela vai ter eliminado vários brasileiros e ela pode inclusive eliminar mais um, que seria o Flamengo se fosse também? É verdade. Então imagina o Thiago Nunes, um técnico brasileiro fazendo esse estrago geral em Botafogo, São Paulo, Palmeiras e poderia fazer no Flamengo. Gente, isso aí, mas isso é uma coisa que parece improvável. É que o Thiago Nunes, eu sei que as pessoas talvez não gostem do que eu vou falar aqui. Eu não gosto que ele ganhou uma Copa do Brasil de mim numa final. Sul-Americano. Mas eu gosto do trabalho dele. É que o Thiago Nunes, infelizmente, isso aí é um fato, você conversando nos bastidores, ele se queimou no futebol brasileiro com algumas declarações que ele deu em podcasts, entrevistas, acabou expondo muitos atletas com quem ele trabalhou. Ele foi muito e no futebol, eu ouvi de um dirigente uma vez, essa frase, ela é épica na minha cabeça. Eu ouvi de um grande dirigente o seguinte: no futebol você pode roubar, você pode ser bandido, você só não pode ser traíra. E a boleirada
classe boleirada, que a classe boleira entendeu que essa exposição gratuita foi uma espécie de traição. Mas você não acha que ele foi corajoso de se reinventar, passar pelo futebol peruano, chileno e agora equatoriano? Qual treinador brasileiro fez isso, fora Paulo Autuori, talvez? Poucos fizeram. Poucos fizeram. Tem razão. E ele tá se reinventando. E para o Thiago Nunes, se ele conseguisse uma Libertadores, seria épico. E isso pesa muito contra o Palmeiras, né? Para esse jogo da volta. Um treinador que conhece o futebol brasileiro, que já conhece, estuda muito o seu adversário, então não vai ser fácil. Só dele ter chegado na final, como chegou, já é um baita de um troféu. Chegou na final, então não joga quinta-feira. Só dele ter chegado na final. Jogo quinta-feira. Coloca a base, foca no brasileiro, Libertadores já era, Edu, vai por mim, foca no brasileiro. Pelo amor de Deus, irmão. Capaz de vocês focarem nos dois, não ganharem nada, hein? A gente joga futebol, que eu vou jogar no seu time agora. Você sabe que não tem, você não tem, o futebol já provou que tem muitas coisas que pode acontecer. O que pode acontecer? O doutor, a virada do Palmeiras. Ô, doutor, você tá triste, doutor. Doutor Marco Aurélio Cunha, agora eu gostaria da sua análise, com toda a calma, com toda a sua paciência. Renato, eu tô tentando falar, mas tá animado. O Chico não para, né? O Chico não para. É porque taca combina com Maca. Então, Renato, é o seguinte, o Palmeiras pode reverter? Pode. Uma coisa é fazer 4x0 em jogo normal, que vai fluindo. Outra coisa é precisar fazer 4x0. Essa é a grande diferença, o emocional, o time que vem já preparado, que tem força física, que é um time rápido, que sabe tocar a bola, não dá balão, o time que troca a bola, troca passe muito bem, faz triangulações, tem velocidade. O Felipe Anderson me deu pena, porque ali era um corredor que não é possível que o Abel não tenha visto ali, frear aquele corredor que passava por ali. Então, eu creio que o Palmeiras tem uma missão quase impossível. Missão impossível, toca a música. Entendeu? E o Negrão obedece, assim faz. Então é quase impossível, mas o Palmeiras ainda é o Palmeiras. Agora, ter que fazer 4 é que é difícil. Perguntinha, doutor. Um gol do Palmeiras com 15 minutos de jogo. Aí a LDU no contra-ataque empata 1 a 1. Tá calejado, né, Marco? É o São Paulo não, doutor. É isso aí, nação. Então não teve jeito. A LDU acabou massacrando o Palmeiras, foi 3-0. E não teve jeito, né? O Palmeiras, eu acho que já tá dando tchau aí. 90% de chance, vamos dizer assim, está eliminado da Libertadores. Vamos ver. Tem chance de reverter? Tem, mas quase impossível. Vamos ver. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.